Além disso, e aí vem também da Lisa Feldman Barrett, tá? A nossa tomada de decisão é muito mais emocional do que cognitiva. E as emoções não são aquela coisa embutida em nós, inata, né, que acontece igual em todos os povos, que acontece igual em todas as espécies. Não é isso. Tá? A Lisa Feldman Barrett traz argumentos muito convincentes nesse livro que eu mostrei no começo do vídeo, How Emotions Are Made, de que as emoções são fabricadas. Tá? As emoções são protocategorias e categorias são previsões, ou seja, a gente fala para prever o que vai acontecer com a gente. Se o cérebro tivesse que lidar com uma situação nova e a cada vez reagir como se estivesse reagindo pela primeira vez diante daquilo, ele gastaria energia demais. E o cérebro já gasta muito mais energia em relação ao seu volume do que qualquer outro órgão do corpo. Tá? Então, a emoção é uma espécie de protocategoria primitiva. A gente aprende através da regularidade de estimulação a que a gente é submetido quando a gente nasce e a gente começa a se sentir e se mover. No início é sensorial, depois vai ficando emocional, se revestindo de uma carga emocional, essa categorização da realidade, e posteriormente palavras vão sendo agregadas e a gente tem essa, vamos dizer assim, essa construção em camadas, tal como o cérebro se dobra sobre si próprio ao longo da evolução, também conceptualmente, mentalmente, você vai dobrando a sensação, a emoção por sobre a sensação e a cognição por sobre a emoção, de modo que a gente tem camadas ao longo da evolução, né, cada vez menos automáticas e mais sujeitas à tomada de decisão, que é uma função principalmente cortical. Cortical que eu digo assim, referido àquela parte do córtex, aquela parte do cérebro que é bem fininha. Córtex significa casca, né? A casquinha do cérebro, tá? É fina, é recente na evolução, portanto, ela não tem tanta ingerência, ou seja, a sua atenção consciente, quem você pensa que não tem tanta ingerência sobre quem você realmente é, porque tem muito mais massa cerebral envolvida nisso daí, tá? Um exemplo importante, né, de que emoções elas podem ser mais ou menos independente das categorias que a gente usa para defini-las, são uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito de decisões tomadas por juízes na hora do almoço. Então vai chegando ali 11h30, meio-dia, o sujeito está num plantão como juiz e ele tem que decidir sobre a liberdade condicional de determinados apenados. O que vai acontecer? Quanto mais próximo da hora do almoço, maior a probabilidade deles dizerem não a um pedido de liberdade condicional. Isso porque o mal-estar da fome é categorizado como uma sensação visceral de que ele não deve fazer aquilo. Tá? E isso acontece totalmente fora do limiar da consciência do juiz. Tá? Ou seja, o significado que a gente empresta às coisas é plástico. A nossa memória é plástica. O passado muda. Não é estranho isso? Porque a gente se lembra dele com as categorias que a gente tem hoje. E quando se consegue influenciar efetivamente essas categorias, as pessoas mudam. As pessoas mudam. O passado delas muda. Aí parece que a ditadura foi um período de ouro. Tá? Parece que o Estado Novo foi uma coisa maravilhosa, solicitada pelo povo para evitar o comunismo, né, por causa do Plano Cohen. E por aí vai. O nosso passado, ele é função de como a gente se vê hoje. Isso é meio contraintuitivo, porque a gente imagina que a nossa memória é como um arquivo de computador, né, que a gente guarda tudo que nos acontece em algum lugar do cérebro. Não existe esse lugar do cérebro onde se guarda tudo o que acontece. O cérebro está constantemente se renovando, de modo que em alguns meses, até a última proteína do teu osso já foi substituída, já virou poeira de estrelas. Você é completamente novo após alguns meses. Em termos materiais, só o padrão se mantém, padrão relativo, né? Então os significados são plásticos. E os sistemas de crenças terminam sendo bolhas de compreensão, de modo que você mostra evidências na cara de um sujeito e ele não vai enxergar essas evidências porque os sistemas de crenças funcionam como filtros
que ele só vai enxergar aquilo que for relevante para aquele sistema de crenças. Tá? Isso se chama viés de confirmação. E para fortalecer esse viés ainda tem um outro que a gente chama de viés de egóico. Ou seja, é muito mais, em termos evolutivos, tem muito mais valor que o que eu encontro referente ao meu conhecimento prévio do que ser completamente estranho e eu não saber como reagir àquilo. Por quê? Porque, obviamente, o que eu já sei fazer garante a minha efetividade e o meu sucesso. E, evidentemente, num cenário de evolução, garante que eu sobreviva para passar os meus genes para a geração seguinte, que é só disso que se trata a evolução das espécies. Não se trata nem da qualidade de vida dos indivíduos, evolução. Se trata simplesmente da persistência da espécie. Se trata de pegar matéria genética e passar para frente. Tá? Por exemplo, uma espécie que se deu muito bem com a gente espalhado pelo planeta inteiro foram as galinhas, tá? Porque elas estão em todos os lugares do planeta na medida que a gente come as galinhas. Só que para os indivíduos não é uma coisa muito boa ser comido. Principalmente do jeito que elas são tratadas antes de serem abatidas, né? A gente sabe. Bom, e aí a gente tem que os seres humanos, eles têm esse superpoder de criar realidades sociais, né? Um exemplo clássico é o dinheiro, né? O dinheiro é uma realidade social, tá? Tal como as emoções são realidades sociais, cujo valor muda bastante dependendo do contexto histórico, da circunstância em que você está. Por exemplo, uma raiva assassina pode ser punida com prisão em tempos de paz, numa sociedade democrática. Mas em tempos de guerra pode terminar com o sujeito sendo condecorado com uma medalha. Tá? Então, realidades mudam, tá? E a ideologia nada mais do que esses sistemas de crenças, ou sistemas de crenças, que moldam a forma como você vê a realidade e, como tal, moldam a sua realidade. Tá? Isso pode soar complexo, mas é extremamente simples. Se a forma como você vê as coisas determina isso daí.